Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela vida dos amados, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade ao qual o Senhor mais uma vez nos concede de estarmos, né, compartilhando a palavra de Deus. Também eu quero louvar a Deus, né, por essa família tão especial, né, do pastor Jefferson da Guia, pelo teu filho Samuel da Guia, Mateus da Guia, também nossa irmã Cláudia. Eu louvo a Deus por essa família, amém? Por esse veículo de comunicação ao qual Deus colocou nas mãos dele, que tem sido um canal de bênção para muitas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu venho nessa noite, né, louvar a Deus por todos, né, que já estão conectando conosco também, né? Eu menciono que todos que puderem compartilhar essa live, compartilhe essa live, amém? Eu creio que muitas vidas serão alcançadas, amém? Por causa do poder da palavra do Senhor Jesus, amém, meus amados? Eu convido a todos que já estão conectados conosco, a nós, né, dirigir uma oração diante do nosso Deus, amém? Convido a você aí na sua casa, juntamente com tua família, para nós estarmos orando a Deus, amém? Eu creio que Jesus, ele irá mais uma vez operar, amém? Vamos orar comigo, meus amados. Glorioso Deus, eterno Pai. Senhor, graça te damos, ó Pai, por essa oportunidade, ó qual o Senhor mais uma vez nos concede, Senhor, de estarmos, Senhor, reunidos, ó Pai, ó Senhor, por esse veículo de comunicação, ó Pai. Que as tuas mãos poderosas, meu Pai, possam alcançar, ó Pai, a cada vida, a cada lar, ó Pai, aqueles que precisam, meu Pai, de uma cura, de uma libertação, aqueles que precisam de um encontro contigo, ó Pai, aqueles que estão desenganados, aqueles, ó Pai, que perderam a esperança, Pai, meu Deus, mova as águas nessa noite, ó Pai. Alcança, Senhor. Jesus trabalha de uma forma especial, ó Pai. Estenda tuas mãos poderosas, meu Pai. Aonde nós não podemos chegar, ó Pai, o Senhor pode, Senhor, porque tu tens poder, ó Pai, para realizar prodígios e maravilhas, ó Pai. Meu Deus, opera de uma forma, Pai, ao qual o Senhor, meu Deus, possa, Senhor, ser exaltado, Senhor, aonde o Senhor alcançar nessa noite, ó Pai. Assim eu peço a Ti, ó Pai, toma a frente de tudo, ó Pai. Que tudo que for feito nessa noite, ó Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome. Assim eu me coloco diante de Ti, como um servo do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, né, convidar os amados e queridos irmãos a abrir a Escritura Sagrada, sua Bíblia, e onde você estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que Deus vai falar através da tua palavra, amém? E nós também estaremos orando por todos os pedidos nessa noite, amém? Estaremos orando pela tua vida, pela tua família, acreditando e crendo, né, no poder sobrenatural do nosso Deus para te alcançar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os amados a abrir a Escritura Sagrada lá no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo de número 26. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ali orando, falando com o Senhor colocou essa palavra ao meu coração, amém? Para trazer aos amados nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo de número 26. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão.
Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandato, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Versículo de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu muito o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de seu serviço, de maneira que os filisteus os invejava. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, glória a Deus. Esse texto é um texto daqueles que realmente costuma meditar na palavra do Senhor, conhece, já ouviu falar. Já tive outras oportunidades ao qual o Senhor preparou de expressar e ministrar através desse texto. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos deparar numa situação de adversidade que estava vivendo Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que Isaque ele está passando um período de dificuldade, um período ao qual a terra rejeitava a se produzir. Mas o escritor ele é bem enfático e inteligente. Ele vai mencionar que Abraão também tinha passado por períodos de dificuldade, períodos de fome na terra. Quando nós olhamos no versículo 1, nós vamos ver que essa fome é além da fome que o pai Abraão havia passado. Louvado seja o nome do Senhor. E mais no versículo 2, nós vamos ver que agora Deus, ele vai aparecer a Isaque e dizer a Isaque: não desça ao Egito, fica na terra onde eu te disser, que eu te abençoarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é muito interessante esse texto e chama muito ali a nossa atenção, porque nós vamos ver que ali havia um período de sequidão aonde Isaque estava. Seu pai havia passado por momentos, mas Isaque agora estava atravessando um momento ainda pior, um momento que a terra não produzia. E agora nós vamos ver que Isaque ele vai ver pessoas migrando para o Egito, deixando aquela terra e começando a destinar a outros lugares em procura de alimento, em procura de cuidar da sua família, em procura do sustento próprio para não perecer na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus vai falar para Isaque: peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a semente todas estas terras, e a tua semente serão benditas em todas estas nações. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vamos ver que Deus ele aparece agora a Isaque. Deus ele vai dar uma ordem a Isaque: não desça ao Egito.
Louvado seja o nome do Senhor. Peregrina onde eu te disser nessa terra, que ali eu te abençoarei. O interessante, irmãos, eu fazendo ali, olhando, mencionando a palavra de Deus, falando com o Senhor, esse período de sequidão ao qual estava atravessando Isaac, quando nós olhamos para os dias atuais que nós temos vivido, nós estamos vendo que nós estamos vivendo um período de muita dificuldade, um período ao qual essa pandemia tem assolado nações, tem deixado muitas vidas totalmente desorientadas, totalmente ali preocupada, totalmente aprisionada dentro dos seus lares, muitas das vezes correndo para lá, correndo para cá, em busca de soluções para a situação que nós estamos vivendo. Mas entenda uma coisa nessa noite: Isaac, ele recebeu uma ordem de Deus para não descer ao Egito, para não peregrinar naquela terra, porque Deus iria abençoar onde Deus tinha mandado ele ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, entenda uma coisa nessa noite: Isaac estava atravessando um período ao qual muitos outros homens de Deus atravessaram. Quando nós olhamos ali em Belém, Elimeleque e Noemi atravessaram esse período quando migraram de lá. Quando nós olhamos também Samaria, no tempo do profeta Eliseu, Samaria ela foi cercada e atravessou um período de escassez, de fome terrível, aonde praticava até o canibalismo, aonde vendia fezes de pombo. Quando nós olhamos também os 7 anos preditos por José ali do Egito, nós vamos ver que as terras ali ao interiores do Egito passava por esse momento. Mas a Bíblia vai dizer que todos que obedeciam a Deus, eles venceram os momentos de adversidade, momentos de fome, momentos de sequidão, e passaram por aqueles momentos porque Deus os guardava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor manda dizer à igreja do Senhor e àqueles que me assistem nessa noite: se você confiar, se você crer, você também vai vencer esse período, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado através da tua vida, porque todos que obedeceram a Deus, todos que estavam na presença de Deus, todos que ouviram a voz do Senhor e procuravam andar diante da direção do Espírito, esses venceram os momentos de adversidade, e o Senhor engrandeceu eles na terra. Deus manda falar à igreja nessa noite: vocês não vão perecer, porque Deus cuidou do povo no passado, Deus cuidou nos mínimos detalhes, e Deus vai continuar cuidando da igreja dele nesse tempo. Não tema adversidade, não se preocupe com tudo que está acontecendo. Nós estamos passando no vale da sombra da morte, que todos os dias nós temos uma notícia: um ente querido partiu, um amigo partiu, um irmão partiu. Mas se você está vivendo debaixo da promessa de Deus, da obediência do Senhor, você vai vencer esse período, e as promessas de Deus vai acontecer e ser concretizada na tua vida. Alaia sopre cuiacebe, porque Deus, irmãos, ele zela por aquilo que ele fala. Deus, ele zela pela sua palavra, porque aqueles que amavam a Deus, aqueles que obedeceram à voz do Senhor, esses peregrinaram em segurança na terra, porque ele estava guardado debaixo da mão potente do Senhor em todos os períodos de adversidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Tem situação, irmãos, que a nossa intervenção, que a nossa ajuda, ela até ameniza a dor, ela ameniza a situação de adversidade.
Mas tem situação que não há nada que nós façamos que possa solucionar os problemas. Nós estamos vendo o período que nós estamos vivendo. Muitos já peregrinaram para o Egito. Muitos abandonaram a fé. Quando nós olhamos, irmãos, para muitos irmãos que estavam conosco antes de começar essa pandemia, estava ali caminhando conosco, adorando a Deus conosco, estava ali glorificando a Deus conosco, e que por causa da adversidade, por causa da luta, da provação, pararam de servir ao Senhor, jogaram a toalha, desistiram. Mas essa palavra vai te encorajar nessa noite. O Espírito de Deus, irmãos, colocava esse texto ao meu coração para dizer, amada igreja, irmãos, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão com o coração, com a mente, confiando, ligado em Cristo, ele vai vencer, ele vai peregrinar, ele vai realmente conquistar aquilo que Deus colocou através da tua vida, porque Deus, irmãos, ele não é homem para que minta, e muito menos homem para que se arrependa das suas promessas. Deus, quando nos chamou, ele chamou por propósito. Deus, quando nos chamou, irmãos, não foi para nós parar no meio do caminho, não foi para nós jogar a toalha, não foi para nós desistir. Quando Deus nos arrancou, irmãos, lá do lamaçal do lodo, do pecado, da imoralidade, fazendo coisas, ó mano, que desagradavam a Deus, Deus nos arrancou com a mão forte, foi para dar fruto nessa terra, foi para realmente ser a boca de Deus, foi realmente, irmão, para ser o sal, para ser a luz, foi para ser o referencial para aqueles que estão em treva, para aqueles que precisam de uma palavra, para aqueles que precisam de socorro, para nós chegarmos, irmãos, em lugares de treva, aonde, Senhor, aonde muitos estão, a ruína, a destruição, Deus nos levar como luz, Deus nos levar, irmãos, como boca dele, para mudar situações, para mudar história, para mudar causa. Se Deus te escolheu, Deus te escolheu por propósito, Deus te chamou, não foi para você recuar, não foi para você parar, não foi para você desistir, porque as promessas de Deus na nossa vida, elas são irrevogáveis. Tudo que Deus prometeu para mim e para você vai se concretizar, quer o adversário ou não. Deus, ele vai concluir tudo aquilo que ele tem para nós. Alaiaçou que duiacebe. Então não temas, irmãos, somente obedeça aquilo que Deus quer para nós, somente enquadre na palavra de Deus, porque, irmãos, Deus está olhando os fiéis da terra. É nesse tempo, irmãos, que os verdadeiros servos de Deus faz a diferença. Quando perseguiram a igreja primitiva, quando Paulo ali presenciando Estevão cair aos seus pés sendo apedrejado, promoveu uma grande perseguição contra a igreja. Mas em Atos capítulo 8 fala que aqueles que andavam dispersos, perseguidos, eles anunciavam onde caía a palavra de Deus com ousadia, com temor, e Deus operava através daquelas vidas. Você me entende nessa noite? Deus nos chamou, irmãos, não com espírito de covarde, não com espírito de homens e mulheres que vão muitas das vezes temer, não. Deus nos chamou para fazer a diferença. Se nós temos a presença de Deus, aonde Deus nos colocar, nós somos a boca de Deus nesse tempo para fazer a obra de Deus. Anaia sou que duiacebe. Talvez você olha procurando muitas referências que deveriam ser nesse momento e não encontra, mas entenda uma coisa, há uma fortaleza dentro de você que é o Espírito de Deus. Você tem que olhar para você e entender que Deus te chamou como referência, como sal, como luz, como verdadeiro astro nesse tempo, para pregar o Evangelho, para
levar a palavra do Senhor, porque muitos precisam ouvir a palavra de Deus, uma palavra que vai colocar de pé, uma palavra de encorajamento, uma palavra que vai dar vida e voltar a levar esperança para muitos. Aleluia! A Bíblia vai dizer, irmãos, que Isaac, ele vai ficar na terra. Isaac, ele vai descer até Gerar. Isaac, ele vai ali montar ali o seu acampamento e vai começar o quê? A semear. Muitas das vezes, irmãos, nós começamos a ver um estado de adversidade, vendo pessoas migrando, vendo pessoas desistindo, e o nosso coração fica turbado. Paramos de fazer a obra, pensamos em desistir. Mas entenda uma coisa, se você está enquadrado naquilo que Deus determinou para a tua vida, você tem que ficar na obediência, mas tem que continuar semeando. Isaac, ele obedeceu o Senhor, mas Isaac, ele não ficou parado. A Bíblia vai dizer que Isaac, ele começou a semear naquele momento de adversidade, onde muitos estavam desistindo, migrando para o Egito, onde muitos não acreditavam, onde os agricultores, os prognósticos daquela época não conseguiam entender e não dava possibilidade de dar fruto à terra, mas Isaac estava debaixo de uma promessa, de uma palavra de Deus. Isaac estava ouvindo a voz agora de um Deus invisível. Muitos talvez olhavam para Isaac e falavam: esse homem está doido, esse homem está semeando num tempo que não dá nada, num tempo de seca, onde a terra está assolada. Mas Isaac, ele estava ouvindo a voz do Todo-Poderoso, estava ouvindo a voz daquele que tudo pode, daquele que criou todas as coisas, daquele que formou o universo. Entenda uma coisa, irmãos, o mesmo Deus que contemplou Isaac e falou para Isaac: fica onde eu te disser, é o Deus que me contempla nessa noite, que te contempla nessa noite. Deus manda te dizer: aquilo que eu determinei para a tua vida vai acontecer. Não é tempo de recuar, não é tempo de parar, não é tempo de desistir, porque aquilo que eu determinei para a tua vida, queira o inferno ou não, vai acontecer, e o meu nome será glorificado sobre a tua vida. Alaia sou que doia céu. Mas Deus manda te dizer: é tempo de semear, porque semear, irmãos, na abundância é fácil. O difícil é semear quando as coisas não andam, quando as coisas estão de ponta cabeça, quando você olha para dentro da sua situação financeira, espiritual, muitas das vezes conjugal, passando por um momento de adversidade dentro da tua família e não tem força. É nesse momento que Deus quer manifestar a glória na tua vida. Talvez o homem olhe para você e não dá nada, talvez o homem desacredita de você, mas entenda uma coisa: a palavra, o diagnóstico do homem para mim e para você não adianta nada, não vale nada. A palavra fiel e verdadeira, ela tem que vir do alto para a nossa vida. Se Deus falou que você vai ser vencedor, que a tua família vai servir, que a tua família vai ser abençoada, continue acreditando e crendo, porque Deus, quando promete, Ele cumpre na nossa vida. Anaia sou que doia céu. Você não vai ficar envergonhado nessa situação. Deus, Ele é um Deus zeloso. Deus, Ele é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Alá subicaui.
porque Isaac ficou nessa terra, mas Isaac, irmãos, começou a semear, crente fiel a Deus, crente, irmãos, que é crente ligado na videira. Há muitos têm ele como doido, sabe por quê? No meio dessa pandemia, muitos desacreditam, mas você está evangelizando. No meio da pandemia, onde muitos pararam, o teu joelho não cessa de dobrar, muitos não acreditam, mas você está andando, fazendo a diferença. Muitos não dão nada muitas das vezes, mas o céu está olhando para você. O homem talvez não dá nada, o homem desacredita, mas o céu está olhando, está contemplando, e é um memorial diante de Deus. Deus está vendo a tua semeadura, e no tempo certo você vai colher tudo que você tem feito para Deus. Calaia sou que doia sebe. Porque muitas das vezes o inimigo usa pessoas para tentar entulhar, para tentar fazer nós parar, deixar de semear, porque é difícil semear no meio de dificuldade, é difícil semear nesse tempo que nós estamos vivendo, mas nós somos referencial. A Bíblia fala que nós somos uma carta de apresentação diante do Senhor. Você me entende nessa noite? Aonde eu e você pisamos, nós somos imagem e semelhança de Deus. A nossa boca é um manancial de água viva. Portanto, entenda que há uma fortaleza dentro de nós. Se você até hoje não está abrindo a tua boca para pregar a palavra, para falar que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus ainda faz prodígios e proeza, é hora de nós despertar. Nasu Picaui. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Isaac começa a semear. Começa. E no mesmo ano, irmãos, você vai me entender nessa noite, a colheita daqueles que obedecem a Deus, daqueles que procuram andar com o Senhor, daqueles que realmente, irmãos, servem a Deus em verdade. Isaac semeou. E a Bíblia vai dizer, lá no versículo de número 12, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Alá sou que tu iacebe. Você está entendendo? O que faz toda a diferença na minha e na tua vida é a presença de Deus, é a bênção do Senhor. E as bênçãos do Senhor, irmãos, ela é irrevogável. Quando Ele determina, tem que chegar à nossa vida. E o varão engrandeceu. Mas nós temos que estar preparados, irmãos. Porque quando a bênção vem, a providência vem, também atrai muitos invejosos na nossa vida, muitos que se acham, muitos às vezes que nos desdenharam, hoje vê a situação ao qual Deus está colocando muitos que eram pequeninos diante dos olhos do homem. Talvez muitos olham para você e não te dá nada. Talvez até lançaram palavras para você desistir e parar. Você não pode parar por momento algum. Porque quem tem o diagnóstico da tua vida não é o homem. Quem tem o diagnóstico da tua vida é Deus. Porque quando nós olhamos lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, nós vamos ver, irmãos, uma grande virtude do alto. Desde o capítulo 1, quando Jesus ele aparece a João. Jesus ele vai falar para João, eu sou o que ando no meio da minha igreja. E Jesus ele vai, irmãos, dar uma ordem para João, falar com os anjos da igreja. O interessante, para os irmãos entender, que aquela igreja que pensava que era, aquela igreja, irmãos, que aos olhos
humanos, parecia ser uma grande virtude que não dependia de ninguém, como Laodiceia. Jesus, ele olhava, ele reprovava. Eis que tu não é quente e nem fria, mas já que tu é morna, eu tenho vontade de vomitar-te. Porque Laodiceia se achava, vivia numa região têxtil, uma região rica, mas Jesus havia ficado para o lado de fora. Uma igreja que não tinha falta de nada. Talvez muitos olham para você, irmãos, mas você é uma Filadélfia, você é uma Esmirna, porque quando Jesus olhava para Esmirna, Jesus olhava e falava: eis que diante dos homens tu é pobre, mas diante de mim do céu tu é rica. Quando olhava para Filadélfia, olhava e falava: eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra. Você pode estar com pouca força, diante dos homens você pode ser pobre, mas entenda uma coisa, o céu está te vendo. Talvez o teu adversário, irmãos, olha para você e não te dá nada, mas o inimigo da tua alma, quando você dobra o joelho, olha para você e vê que você é um gigante diante de Deus. Deus, irmãos, é que tem o diagnóstico completo da nossa vida. Você faz a diferença. É quando o céu olha para você e vê que você é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa que tem zelo pelas coisas de Deus, que guarda a palavra, que leva a boa semente mesmo em lágrimas, e você vai colher com alegria, porque o céu, ele te conhece. Jamais deixe o homem parar você por momento de adversidade ou por situação que você viveu. Se Jesus te chamou, Jesus, ele vai te capacitar e você vai ser bendito nessa terra. Talvez você fracassou, muitas das vezes você pensou em desistir, talvez o homem olhou para você, irmãos, e te lançou uma pedra, uma palavra que te feriu e te deixou para baixo, e você jogou a toalha e você falou: ah, não quero mais, não vou mais louvar, não vou mais pregar, eu não tenho capacidade. Entenda nessa noite, grandes homens de Deus também falharam e fracassaram no passado. Quando nós olhamos para Moisés, irmãos, Moisés, ele viu as maravilhas de Deus operar no Egito, ele viu a sarça ardendo, ele viu, irmãos, ali o povo encurralar o povo de Israel, o povo egípcio, e Deus soprar um vento oriental e abrir o mar, e o povo de Israel passar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Moisés viu, irmãos, brotar água da rocha. Moisés contemplou o maná do céu descendo. Moisés viu, irmãos, roupa crescendo em criança, sapato crescendo no pé de criança. Moisés, ele viu a coluna de fogo de noite. Moisés, ele viu a nuvem de dia. Moisés, ele viu as virtudes de Deus na vida dele. Moisés, irmãos, tocou com o lenho nas águas amargas de Mara, e as águas se tornaram doce pelo poder que operava através de Deus na vida de Moisés. Mas Moisés, chegou um momento que o povo queria carne, o povo começou a encurralar ele, o povo começou a pressionar ele, e Moisés, ele vai falar para Deus: Deus, o povo quer carne, o povo está com fome, o povo está com desejo de comer carne. E Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, eu vou mandar carne para o povo comer. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Moisés, ele vai desacreditar. Você está entendendo? Nessa noite tem horas na nossa vida que o momento que nós estamos vivendo nos deixa incrédulo, até muitas das vezes remói dentro de nós para nós desistir. É um momento, muitas das vezes, que nos assola. Moisés, ele vai desacreditar vendo grandes maravilhas do Senhor operar através da sua vida.
Ele vai falar para Deus: Deus, porventura o Senhor vai degolar vaca no deserto? O Senhor vai mandar que os peixes saiam do mar e venham para cá? Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, porventura minhas mãos encurtaram? Calau essei, que duiaçaui. Você está entendendo? Tem hora que nós erramos, tem hora que nós desacreditamos. É a natureza nossa, a natureza adâmica, a natureza muitas das vezes, irmãos, que está sobre nós, que faz, tem hora nós ficarmos em muitas situações de incredulidade. Mas Deus me trouxe essa palavra nessa noite para te dizer: Deus, Ele é Deus zeloso e fiel. Deus, Ele não olha para a adversidade passada, muito menos para o nosso erro, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, ele tem que viver em novidade de vida. É daqui para frente que Deus quer te levantar e fazer de você um grande instrumento nas mãos dele. Calaia sou que duiacebe. Não é aquilo que o homem falou que você seria, mas é o que Deus projetou para a tua vida que vai acontecer. Não é hora de desistir, muito menos parar por aquilo que você fez de errado. Não, Deus sabia que nós íamos errar, que nós íamos falhar. Deus não foi pego de surpresa em atitude da nossa vida de adversidade, não. Deus sabia os momentos que muitas das vezes nós ia ter dificuldade e ia muitas das vezes fraquejar, mas Deus apostou em nós. Então é momento de erguer a cabeça e começar a semear, porque é semeando no meio da adversidade que você vai colher as grandes virtudes. E muitas das vezes, irmãos, não é no tempo de bonança que a glória de Deus vai manifestar na nossa vida, não. É no momento que ninguém dá nada, é no momento de sequidão, é no momento que você está vivendo os dias mais difíceis da tua vida, que a glória de Deus vai descer e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado na nossa vida. Calauei que duiaçaui. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que agora Isaac, ele cresce demais. Ele tinha homens ao seu serviço, ele tinha muitos empregados aos seus afazeres. Você está entendendo? Nós temos que estar preparados para receber as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus, irmãos, ela é irrevogável, e quando chega, atrai muitos invejosos para a nossa vida, porque eles viram Isaac semeando num tempo que ninguém queria semear. Eles viram Isaac plantando no tempo que muitos estavam descendo para o Egito. Tinha ele como louco, mas Isaac estava acreditando na voz de um Deus invisível, mas um Deus que formou todas as coisas, e ali ele semeou, e a Bíblia fala que ele colheu, mas na colheita muitos começaram a perseguir Isaac. Aleluia. E olha o que Abimeleque vai dizer a Isaac. Aleluia. No versículo de número 16. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac se foi dali e fez o assento no vale de Gerar e habitou em Gerar. Você me entende nessa noite? Tem horas que nós temos que sair. Tem hora que o adversário, irmãos, vai nos perseguir tanto que Deus vai permitir que nós se deslocamos a certos outros lugares. Aleluia. Mas muitos não entendem que não é o lugar que nós estamos, é a presença que está sobre nós. O que faz a diferença não é o lugar. Você pode estar no lugar mais remoto da terra, no lugar de mais dificuldade, mas se a presença de Deus estiver sobre a tua vida, você vai tocar e as coisas vão acontecer por causa da presença de Deus. Calá saia, duque daia. A Bíblia vai dizer que agora Isaac, ele vai descer ao vale de Gerar. O nome, palavra vale, já diz tudo: lugar de sequidão, lugar de dificuldade, lugar
onde muitos não querem habitar. Mas para crente fiel a Deus não tem lugar, não tem situação, porque ele sabe que a presença que está sobre a vida dele é que faz toda a diferença. Porque, irmãos, crente tem que ser estudado, porque crente, ele adora no meio da sequidão, crente, ele adora onde muitos estão totalmente atemorizados, ele está adorando, ele está confiante, ele está crendo. Isso é o crente de verdade. Ele está passando por momento de muita dificuldade, momento de revés, momento de luto, momento de sequidão, mas ele está glorificando a Deus, porque ele crê que a provisão de Deus vai abrir o céu e vai descer sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Isaac começa a cavar os poços, ao qual os filisteus tinham entulhado do seu pai. Ele cava o primeiro, os pastores ali de Gerar vão entulhar. Ele cava o segundo poço, os pastores vão porfiar, brigar e vão entulhar. Mas crente não desiste. Você me entende nessa noite? Não é para você desistir da situação que você está passando. Ela tem dia, tem data, tem hora, tem minuto, tem segundo para acabar. Essa situação não vai te matar. Deus está permitindo para forjar o teu caráter, para fazer de você um verdadeiro instrumento e vaso. Não tem varão ou varoa que seja aprovado por Deus sem ser realmente levado ao deserto, sem ser levado em situações de adversidade. Nós só somos aprovados quando nós passamos realmente, muitas das vezes na moinha, na dificuldade, é que Deus manifesta a glória dele sobre nossa vida. Aleluia. Isaac vai acabar o terceiro poço. E ali, irmãos, os pastores de Gerar dos filisteus não vão porfiar mais. Louvado seja o nome do Senhor. E chamou o seu nome Rebote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não vai deixar você sair do lugar aonde você está sem mostrar que Ele é na tua vida. Você vai vencer, mas a glória de Deus vai se manifestar, e muitos que não acreditarem em você vai ter que ver que realmente o Senhor é contigo, que o Senhor te escolheu por propósito, que o Senhor fez promessa, porque você foi escolhido para ser diferenciado nas mãos de Deus. É por isso que nós estamos de pé, irmãos. Muitos já não estão conosco, mas se nós estamos aqui, é porque Deus achou graça aos olhos dele sobre nossa vida. E se nós estamos aqui, é para glorificar, é para exaltar, é para engrandecer o nome dele a todo momento e toda situação, porque é glorificando e exaltando que a situação ela muda na nossa vida e as coisas acontecem. Alaia sou que é do Iacebe. A Bíblia vai dizer que agora o Senhor alargou e cresceu Isaac naquela terra novamente. E depois subiu dali a Beceba. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali o altar, invocou o nome do Senhor e amou ali uma tenda. E os teus servos de Isaac cavaram ali um poço. Louvado seja o nome do Senhor. Deus novamente. O interessante é que Deus não vai aparecer Isaac no momento que os inimigos vieram e expulsaram Isaac de Gerar. Você está entendendo nessa noite? Muitas das vezes, quando você estiver passando por um momento de dificuldade, momento de luta, Deus parece que não vai intervir, não vai aparecer. Mas Deus está contemplando.
Deus está observando. Deus, ele confiou e sabe que você vai vencer esse momento de dificuldade, de adversidade. Deus, ele sabe a medida que coloca sobre nós. Deus jamais vai colocar um fardo em nós sem que possamos suportar. Se você está passando por esse momento de dor, de dificuldade, um momento de saúde crítica, talvez na tua vida, na tua família, continue acreditando, porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas, e no momento certo, Deus, ele vai olhar e vai determinar a vitória sobre a tua vida e a tua família. Alaia sou que duiacebe. A Bíblia vai dizer que agora, sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes o Senhor, ele permite as coisas na nossa vida, permite situações para nos moldar, nos provar. Deus só está nos observando. Os inimigos perseguiram ele, expulsaram ele, entulharam os poços dele. Mas Isaac, ele saiu ali ileso, saiu abençoado. Mas Deus estava preparando um outro cenário para Isaac. A Bíblia vai dizer lá no versículo 26, quando Isaac agora sobe, louvado seja um Deus, a Beceba, e veio, versículo de número 26, e Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e ficou o príncipe dos exércitos, e disse-lhe a Isaac: por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceste e enviaste de vós. E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um concerto contigo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor agora fez os inimigos de Isaac, Abimeleque, príncipe dos filisteus, ali rei, a reconhecer que Deus era com Isaac. Não adiantava ele perseguir, ele tirar Isaac de Gerar, porque a presença de Deus aonde Isaac pisasse seria com Isaac. E os adversários agora vieram até Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Olharam para Isaac e disse: bem sabemos nós que o Senhor é contigo. Alaia sebe que duia sai. Deus manda te dizer: há vidas nessa noite. Você está passando por um momento de dificuldade, luta conjugal, luta financeira, mas Deus manda te dizer: o Senhor é contigo. Deus, ele vai dar vitória, Deus vai dar escape, Deus vai enviar providência. Não temas, continue adorando, continue profetizando no meio do vale, continue semeando no meio da adversidade, onde muitos não estão semeando. Tem vidas que estavam contigo outra hora e pararam de semear, mas Deus continua dizendo: continue semeando, porque o céu está te vendo, e Deus está preparando uma grande providência, aonde muitos vão olhar e vão dizer: não adianta, Deus é na vida da serva dele, Deus é na vida do servo dele. Todas as palavras que nós lançamos, nós vamos ter que retratar e ter com eles, porque Deus é na vida deles. Alaia salve. Sabe por que Deus preparou o cenário agora? Abimeleque veio, reconheceu e disse: façamos agora uma aliança, paz, uma aliança de paz. Lá no versículo de 29, que nós não faça mal, como nós não temos feito mal, e deixamos ir em paz. E agora tu és um bendito do Senhor. Você me entende nessa noite? Tu és um bendito do Senhor. E se tu és um bendito do Senhor, as coisas vão se encaixar na tua vida, as coisas vão acontecer na tua vida.
Todos os momentos que tu viveu de adversidade no passado foi permissão de Deus. Deus não foi pego de surpresa. E se algo que você passou por motivo que você muitas das vezes errou, Deus, ele é um Deus que perdoa. Deus quer fazer de você a partir de hoje uma nova criatura, desejar uma nova história para a tua vida. Deus é um Deus, irmãos, te perdoa. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que não olha como um homem. Deus, ele olha com um olhar de misericórdia, com um lar de compaixão. Se você ainda está de pé, Deus, ele ainda tem uma nova chance para a tua vida. Você que parou, você que desistiu, tem vidas que me assistem nessa noite, que você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa voltar à presença de Deus. Entenda, é a noite que Jesus marcou para te alcançar através da tua palavra. A palavra do homem que foi lançada contra a tua vida, ela não tem validade, irmãos. Aquilo que Deus, irmãos, lança, determina, isso assim é eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. O adversário, ele veio, ele reconheceu. Sabe por quê? Porque o crente, irmãos, ele é diferenciado. Ele está passando por todos os motivos. Ele tem motivos para parar, para desistir. Ele tem motivo para jogar a toalha, mas ele não desiste, porque ele ouve a voz de um Deus invisível, aonde muitos não contemplam e não entendem, aonde muitos têm nós por doido, louco, mas nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho de eternidade, nós estamos trilhando um caminho de Nova Jerusalém, aonde nós vamos contemplar a face do nosso Deus. Não deixa nada nessa terra tirar o foco da tua vida diante do Senhor, porque aquilo que Deus tem preparado para mim e para você são coisas inefáveis, e ninguém vai poder nos tirar lá daquele lugar da Nova Jerusalém. Laia sopre cuia sebe. Não deixa as coisas desse tempo te embaraçar ou fazer você ficar confuso. Não, coloca teu coração, coloca a tua mente no alto, coloca nas coisas vindouras, porque é lá que Deus tem preparado para a nossa vida. Pode perseguir, pode tacar pedra, pode armar trincheira, se Deus for na nossa vida, se a presença dele for conosco, o adversário não vai poder parar nós do alvo. E o alvo do crente não é as coisas materiais, não é as promessas muitas das vezes que muitos fizeram na nossa vida, não. A promessa do crente é a Nova Jerusalém, é a vida vindoura. A promessa do crente, ela não está findada nessa terra, não. É quando nós romper os portões das mansões celestiais, lá ninguém vai poder nos tirar nunca mais. Alaia céu. Quero orar por você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Semeia como Isaac, no tempo de seca, no tempo de dificuldade, no tempo onde ninguém semeia. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a referência é você. Há uma fortaleza dentro de você. Não olha para aqueles que pararam, por aqueles que estão parando, por aqueles que eram para ser exemplo e não são. Não. Olhe para a cruz, olha para Cristo, olhe para a promessa que foi feita na tua vida. Ela ainda continua de pé. Você não precisa de profecia, ao qual Deus já usou profeta para falar. Você precisa acreditar que a mesma profecia que Deus usou um vaso, que Deus usou a sua palavra, está de pé no dia de hoje e vai acontecer na tua vida. Alaia céu. Eu vou orar por você nessa noite. Talvez você está na situação de adversidade. E eu creio que Deus, irmãos, ele tem poder para te curar, para te libertar. Aqueles que me assistem nessa noite, você que está parado nessa noite, eu creio que Deus, ele tem poder para transformar a tua vida ainda hoje. Porque o nosso Deus é Deus de imediato. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é imediata. A partir do momento que nós levantamos as mãos, confessamos os nossos pecados, aceitamos o nosso Senhor e Salvador com sinceridade, com arrependimento sincero,
O nosso nome é anotado no livro da vida, nova criatura nós somos. As coisas velhas ficaram para trás. A salvação é pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar por vocês que me assistem nessa noite. Porque tem vidas que precisam de um milagre. Tem familiares de vidas que me assistem que precisam de uma intervenção divina. Alaia sou que do Yasebe. E Deus está, irmãos, entre nós nessa noite. Deus está operando, Deus está agindo. Deus está visitando vidas nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar por você. Glorioso Deus, eterno Pai. Senhor, a tua palavra foi pregada, Senhor, nessa noite. Jesus, tem muitas vidas que me assistem, ó Pai, que precisa de um milagre, que precisa de um sobrenatural, Pai, na sua saúde física, Pai. Meu Deus, estenda tuas mãos poderosas nessa noite, Senhor. Tem entes queridos de vidas que me assistem, ó Pai. Ó Senhor, que foi desenganado, Senhor, pelos médicos com a doença. Mas Tu és os médicos dos médicos, Senhor. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta. Tu és o Deus que faz prodígios e maravilhas, Senhor. Meu Deus, alcança essa vida nessa noite, Pai. Meu Deus, entra com salvação em casas, em lar nessa noite. Senhor, tem mãe que me assiste, Pai, que o teu filho se encontra na droga. Que o teu filho que encontra, Pai, na bebida, na prostituição, na moralidade. Deus, entra com mão forte nessa noite, Pai. Liberta, Pai, nessa noite. Dê livramento, Pai, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, tem vidas, ó Pai, que afastaram do Senhor, que pararam, Senhor, que jogaram a toalha, que me assiste, ó Pai. Senhor, toca nesse coração com tuas mãos fortes. Espírito de Deus, Tu és o Deus que convence o pecador, Senhor, da justiça, do juízo, ó Pai. Meu Deus, escreve uma nova página, uma nova história nessa vida, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, opera sinais e maravilhas nessa noite, opera prodígios nessa noite. Senhor, entra, Pai, nessa noite em corrente sanguínea, Pai. Entra, meu Pai, em órgãos nessa noite, entra em pulmões nessa noite, ó Pai. Aquilo que o médico, ó Pai, não achou solução, Tu pode fazer um milagre, ó Pai. Opera, Senhor, essa noite, mova as águas, ó Pai. Ó Senhor, assim como o Senhor curou aquele paralítico do tanque de Betesda, que fazia 38 anos, ó Pai, ali desenganado. Cura nessa noite, Pai. Pai, para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome, ó Pai. Senhor, abençoa, Pai, continue, ó Pai, agindo sobre a família, ó Pai. Senhor, do pastor Jefferson da Guia, sobre o Samuel da Guia, sobre o Mateus, sobre a irmã Cláudia. Continue, ó Pai, usando eles na terra, Pai. Senhor, reveste eles, ó Pai, com toda a armadura do céu. Ó Senhor, ainda mais, ó Pai, derrama sobre eles, ó Pai, ousadia, derrama unção, derrama graça, derrama providência, Pai do céu, para que eles continuem, ó Pai, fazendo, ó Pai, o Teu querer, a Tua obra como missionários, Senhor, ajudando vidas necessitadas. Senhor, sobre cada vida que me assiste, aqueles que irão me assistir, ó Pai, no dia de amanhã, que o Senhor também, ó Pai, possa alcançar, possa operar, possa agir, ó Pai, porque operando, Senhor, ó Pai, quem pode impedir, ó Pai? E assim nós cremos, ó Pai, na Tua mão forte e poderosa, que mais uma noite o Senhor agiu e operou sobre cada vida, sobre cada família, no nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém, meus irmãos amados. Louvado seja Deus pela vida de todos que me assistiram nessa noite, amém? Eu creio que Deus, irmãos, nessa noite, Deus operou maravilhas e prodígios, Deus alcançou lares, famílias. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus sempre opera, irmão, através da Tua santa palavra, amém? Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a todos, continue abençoando a vida, né? De toda a família aí da Guia, Samuel, que nos fez esse convite, né? O pastor Jefferson, toda a família, todos que nos assistiram e vão nos assistir nos dias posteriores, amém, irmãos? Que os irmãos possam ter uma noite abençoada. Continue confiando no Teu Deus, coloca o teu olhar no alto,
porque Deus, irmãos, vai cuidar de vocês, amém? Não desista nunca, por mais que seja difícil a situação. Deus, ele vai ajudar a cada um de vocês a chegar e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor e que Deus possa continuar abençoando a todos em nome de Jesus.